Olá, pessoal! Finalizando as nossas aulas sobre estrutura atômica, na aula 10 a gente vai ver uma classificação dos átomos com base no número de prótons, no número de massa e no número de nêutrons. Primeira classificação é a seguinte: átomos com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico, podem ser chamados de isótopos. P, aqui que eu destaco em azul claro, significa mesmo número de prótons. Iso igual P de prótons igual número de prótons. E em relação ao número de massa e ao número de nêutrons, serão diferentes para esses átomos isótopos. Para fixar, guarde então isótopo P de prótons igual número de prótons. Os átomos também podem ser classificados em relação aos seus números de massa. Nesse caso, átomos com o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. Iso igual a número de massa. Átomos isóbaros têm o mesmo número de massa. Diferentes números de prótons e diferentes números de nêutrons. Para guardar, guardem isóbaro. A de número de massa igual número de massa. E por fim, átomos com o mesmo número de nêutrons podem ser classificados como isótonos. Átomos isótonos têm diferentes números de prótons e diferentes números de massa. Guardem mais uma vez, isótono, N de nêutrons igual ao número de nêutrons. O resto é diferente. Para finalizar, eu quero lembrar vocês da nossa definição de elemento químico. A gente fez uma atualização dessa definição. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo número de prótons, com o mesmo número de partículas positivas no núcleo do átomo. Agora a gente viu o seguinte: átomos com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico, são chamados de isótopos. A gente também pode falar o seguinte: portanto, átomos isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, pois eles têm o mesmo número de prótons. Eu coloco aqui para vocês essa complementação da definição do elemento químico. Exemplos de átomos isótopos, de átomos com o mesmo número atômico, eu vou citar os isótopos do átomo de hidrogênio. Existe o hidrogênio prótio, existe o hidrogênio deutério e existe o hidrogênio trítio. Prótio, deutério e trítio para diferenciar um do outro. Todos têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, por isso eles são classificados como isótopos, só que eles apresentam diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons. Notem que o hidrogênio prótio não tem nêutron, ele só tem uma partícula positiva no núcleo, por isso o seu número de massa vale 1. O hidrogênio deutério tem um próton e um nêutron, por isso que o seu número de massa vale 2. E o hidrogênio trítio tem um próton e 2 nêutrons, por isso que ele tem número de massa igual a 3. E, para enfatizar, o hidrogênio próton, o hidrogênio deutério e o hidrogênio trítio pertencem ao mesmo elemento químico, já que eles apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, ou seja, eles são isótopos. Exemplos de átomos com o mesmo número de massa, átomos isóbaros, existem átomos de carbono com número de massa 14 e também existem átomos de nitrogênio com número de massa também igual a 14. Como esses dois átomos apresentam o mesmo número de massa, A, eles são classificados como isóbaros. Em relação ao número de prótons, ao número atômico, eles têm diferentes números atômicos, aqui vale 6 e aqui vale 7, e eles também apresentam diferentes números de nêutrons, aqui vale 8 e aqui vale 7. Exemplos de átomos com o mesmo número de nêutrons, ou seja, átomos classificados como isótonos, existem átomos de boro com o número atômico 5 e número de massa 11, existem átomos de berílio com número atômico 4 e número de massa 10. Notem que eles não são isótopos, aqui é 5 e aqui é 4, número de prótons, e eles também não têm o mesmo número de massa, aqui vale 11 e aqui vale 10. Deste modo, eles não podem ser classificados nem como isótopos e nem como isóbaros, só podem ser isótonos.
Para calcular o número de nêutrons, basta aplicar a formulinha A é igual a Z mais N. É só fazer o de cima menos o de baixo para calcular o número de nêutrons. 11 menos 5 dá 6, 10 menos 4 dá 6. Esses átomos de bório e de berílio apresentam o mesmo número de nêutrons, logo, eles são isótonos. Eles têm diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Primeiro exercício diz assim: qual a relação entre os átomos abaixo? Eles são isótopos, isóbaros ou isótonos? Letra A, cloro e cloro, dois átomos com o mesmo símbolo. Logo, se eles apresentam o mesmo símbolo, eles pertencem ao mesmo elemento químico. São átomos de um mesmo elemento químico. Eles são isótopos, têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons no núcleo. Se você não tivesse percebido isso, você poderia ter feito a classificação com base nos valores que aparecem. Esse Cl, esse átomo de cloro, tem número atômico igual a 17, Z igual a P que é igual a 17, e esse outro átomo também tem número atômico igual a 17, Z igual a P que é igual a 17. Como eles têm o mesmo número de prótons, eles são classificados como isótopos. Letra B. É dado o átomo de manganês e esse átomo de ferro. Eles não são isótopos, porque eles apresentam diferentes números atômicos. Eles não são isóbaros, porque o número de massa não é igual. Então, eles só podem ser isótonos. Vamos confirmar. Vamos aplicar essa formulinha aqui primeiro para o manganês. O número de massa do manganês vale 55, substitui. O número atômico vale 25, substitui. Mais N, que é o valor que a gente quer calcular. Passando o 25 para o outro lado, inverte a operação, vai ficar 55 menos 25. Antes o 25 estava somando aqui, ele vai passar subtraindo. Fazendo essa continha vai ficar 30. Aplicando a mesma formulinha para átomos de ferro, nesse caso, esse átomo de ferro apresenta um número de massa igual a 56, o número atômico vale 26 e o número de nêutrons é o que a gente quer calcular. Passando 26 para o outro lado e invertendo o sinal, vai ficar 56 menos 26 igual a N. Fazendo a continha, também dá 30. Como eles apresentam o mesmo número de nêutrons, eles são classificados como isótonos. E por fim, a letra C, bem facinho. Aqui o argônio, esses átomos de argônio apresentam um número de massa igual a 40, e aqui o potássio, número de massa igual a 40. Como esses átomos apresentam o mesmo número de massa, eles são classificados como isóbaros. A de número de massa. Exercício 2. Os átomos A e B são isóbaros. Um terceiro átomo, C, é isótono de B. Quais são os valores de X e Y? Ele dá essas informações para a gente. Eu vou copiá-las aqui para destacar melhor. Ele forneceu um átomo A, cujo número atômico é 20, e pediu para a gente calcular o número de massa dele, que vale X. Ele dá um elemento químico B, cujo número atômico é 19 e o número de massa vale 40. E o elemento químico C, o número atômico vale 21 e o número de massa vale Y, que é o que ele pede para a gente calcular. Em seguida, eu vou representar as informações fornecidas pelo enunciado de forma esquemática, para facilitar a resolução do exercício. Os átomos A e B são isóbaros. Então, eu já vim aqui e já relaciono. A e B são isóbaros, têm o mesmo número de massa. Logo, se B tem um número de massa que vale 40, A também tem que ter um número de massa que vale 40. Já encontrei o valor de X para o caso aqui do elemento químico A. X é o número de massa que é igual a 40. Beleza, calculamos. Em seguida, vamos representar outra informação fornecida pelo enunciado. Um terceiro átomo C é isótono de B. Beleza, B e C são isótonos. Vem aqui e representa aqui de forma esquemática para facilitar a nossa resolução. Em seguida, vamos tentar achar o valor de Y. Y é o número de massa de C, é o que ele está pedindo para calcular, e a gente sabe que A é igual a Z mais N. Em seguida, a gente pode substituir 21, que é o número atômico de C aqui, vai ficar A igual a Z, que é 21, mais, e o valor de N não foi fornecido.
Só que ele deu essa informação. Ele falou que C é isótono de B. Logo, ele não deu diretamente o valor do número de nêutrons, mas indiretamente a gente consegue obtê-lo. Se a gente achar o número de nêutrons de B, vai ser igual ao número de nêutrons de C. Aí a gente vem aqui e substitui. Então vamos deixar aqui um pouquinho de lado e vamos calcular o número de nêutrons de B. É o de cima menos o de baixo, mas aplicando a formulinha, A igual a Z mais N. O A, o número de massa de B vale 40, substitui. O número atômico, que é o número de partículas positivas, vale 19, substitui. E N é o valor que a gente quer calcular. Passando 19 para o outro lado, inverte o sinal, vai ficar 40 menos 19 igual a N. Fazendo a continha vai dar número de nêutrons igual a 21. Achamos o número de nêutrons de B. Como C é isótono de B, o número de nêutrons de C também vale 21. Vem aqui e substitui 21. Dessa maneira a gente encontra que o número de massa de C, o valor de Y vale 21 mais 21, que dá 42. A gente encontrou o número de massa do elemento químico A e também o número de massa do elemento químico C. Exercício 3. Um átomo do elemento químico X é isótopo de A e isóbaro de B. Podemos concluir que X tem 22 prótons, 24 nêutrons, 20 nêutrons, A igual a 61. Vamos esquematizar então esses três átomos indicados no enunciado. O átomo A tem número atômico 20, número de massa 41, ele dá um elemento químico X, e a pergunta do enunciado é em relação a esse elemento aqui que eu coloquei no centro, e ele dá um terceiro elemento químico, B, cujo número atômico vale 22 e número de massa vale 44. Ele fala que o elemento químico X é isótopo de A, então eu já vou esquematizar aqui. X é isótopo de A. Dessa maneira, o que a gente sabe é o seguinte: se o número de prótons de A, que está representado aqui, vale 20, logo o número de prótons de X também vale 20. Já vem e representa aqui debaixo de X o seu número atômico, o seu número de prótons. Em seguida, ele fala que X é isóbaro de B. Basta vir aqui e representar. X é isóbaro de B. Isso significa que se B tem um número de massa igual a 40, X também tem que ter um número de massa igual a 40, porque eles são isóbaros, têm o mesmo número de massa. Com isso, a gente tem o valor de Z, de X, e o valor de A, de X. A gente consegue calcular o número de nêutrons. A gente vai fazer o seguinte, aplicar a formulinha A igual a Z mais N. Substituindo o valor de A, é 44, o valor de Z vale 20 e o valor de N é o que a gente quer calcular. Passando 20 para o outro lado, faz a inversão de sinal, vai ficar 44 menos 20 igual a N, número de nêutrons igual a 24. Resposta, N igual a 24, ou seja, o número de nêutrons vale 24. Letra B, B de bola. E por fim, o exercício 4, que é o mais difícil, deixei para o final. Considere as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. Sabemos que o número de massa de X é 70, o número atômico de Z é 35 e seu número de nêutrons é 33, determine os números atômicos e de massa de todos os elementos. Então ele quer o Z e o A de X, de Y e de Z. Primeiro de tudo, vamos colocar o símbolo desses três elementos aqui. Em seguida, eu vou fixar nessas informações. X e Z são isótopos. X e Z têm o mesmo número de prótons. Já coloquei aqui para facilitar a minha resolução. X e Y são isótonos. Já anotei aqui para facilitar. E Y e Z são isóbaros. Y e Z têm o mesmo número de massa. Em seguida, continuando a obter as informações dadas pelo enunciado, o número de massa de X é 70. O número de massa a gente representa aqui. Já vem, já coloca 70. O número atômico de Z é 35. O número atômico de Z é 35. O número atômico aparece aqui embaixo.
Já vem e já coloca. E seu número de nêutrons é 33. O número de nêutrons não é representado ao redor do símbolo do elemento. A gente tem que colocar aqui. N é igual a 33. Determine os números atômicos e de massa de todos os elementos. Então, ele quer o número atômico, o número de massa de X, Y e Z. Eu vou partir daqui, como ele deu que Z vale 35 e N vale 33, vou aplicar a formulinha e encontrar o número de massa. O número de massa do elemento químico Z vale Z aqui é 35, substitui aqui. O N vale 33, substitui aqui. Calculando 35 mais 33 vai dar 68. Achamos o número de massa. Já vem e coloca aqui. Número de massa de Z vale 68. Para esse elemento químico a gente já fez o que foi pedido. Falta para fazer para os outros. Em seguida, perceba que a gente conectou aqui Z e Y. Eles são átomos isóbaros que têm o mesmo número de massa. Logo, se aqui o número de massa de Z vale 68, o de Y também é 68. Vem aqui e coloca 68. Em seguida, o que a gente sabe é o seguinte: Z é isótopo de X. Se aqui é 35 o número de prótons, aqui também tem que ser 35 o número de prótons. Z é igual a 35. Em seguida, o que eu vou fazer? Como eu achei aqui o número de massa e o número atômico, eu vou calcular o número de nêutrons. A é igual a Z mais N. O Z vale 35, vamos substituir aqui. O A vale 70, eu substituo o 70 no lugar do A. Vai ficar 70 igual a 35 mais N. Passando o 35 para o outro lado e invertendo o sinal, vai ficar 70 menos 35 igual a N. N igual a 35. A gente achou o número de nêutrons de X. Por quê? Porque agora a gente sabe como X e Y são isótomos, têm o mesmo número de nêutrons, a gente pode vir aqui e colocar que o número de nêutrons de Y também vale 35, já que ele é isótomo de X. Sabendo o número de massa e o número de nêutrons, a gente consegue achar o número de prótons de Y. A é igual a Z mais N, A vale 68, substituiu, o Z é o que a gente precisa encontrar, mais o N que vale 35. Passando o 35 para o outro lado, a gente precisa calcular Z, então é ele que precisa ser isolado. Eu vou manter ele desse lado e passar o 35 para o outro lado. Vai ficar 68 menos 35 igual a Z, fazendo a continha vai dar Z igual a 33. E encontramos o número atômico do último elemento, 33. Então, para X, para Y e para Z, a gente tem os números atômicos e também os números de massa. Foi isso que o exercício pediu para a gente calcular. Esse já é mais difícil, porque são muitas informações que a gente precisa processar. Por isso, tem que fazer essas esquematizações na hora de resolver os exercícios. E na lista, é isso que eu quero que vocês façam. Tem que organizar as informações para que a gente consiga processar, para que a gente consiga enxergá-las tudo de uma vez só no papel. Chegamos ao final dessa aula 10, em que a gente viu um tipo de classificação baseada no número de prótons. Átomos com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico, são chamados de isótopos. Átomos com o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. E a gente viu uma classificação também com base no número de nêutrons. Átomos com o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. A gente viu também uma complementação da definição de elemento químico, que é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, com o mesmo número de prótons. Logo, se a gente classificar átomos como isótopos, significa que eles têm o mesmo número de prótons, ou o mesmo número atômico. Então, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Quero dedicar bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.